Clean Code, expressão que aparece em inúmeras vagas, discussões em fóruns, redes sociais e até pré-requisito para algumas empresas. Mas o que diabo é isso? Como te ajuda e vale a pena ler Clean Code? Bora conferir! Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, programador e meio careca. Hoje a gente vai falar sobre Clean Code, essa palavrinha mágica que apareceu recentemente na mídia novamente, por algumas discussões que rolaram no Twitter. Então vamos lá, vamos entender o que é Clean Code. Robert Cecil Martin, também conhecido na comunidade dele como Uncle Bob, é uma referência quando o assunto são boas práticas de programação. E foi esse o cara que cunhou o termo Clean Code no seu livro de mesmo título. A ideia do Clean Code é tornar mais fácil o desenvolvimento de software, pensando sobre a manutenção e a legibilidade desse código. A ideia por trás disso é relativamente simples, quanto mais óbvio você escrever, mais fácil é de outra pessoa entender e, consequentemente, de manter aquela aplicação rodando. Você talvez já tenha pensado nisso, em alguma anotação que você fez na escola, na faculdade, em algum curso, no canto do caderno. Uma anotação obscura, mas que você entendia naquele momento e pensou, bom, eu entendo, na hora que eu olhar de novo eu vou lembrar do que se trata. E passado algumas semanas, você olha para aquela anotação e adivinhe, você não faz a menor ideia do que ela significa. Pois bem, no mundo de desenvolvimento de software a mesma coisa acontece, só que pior, com código. E para poder evitar esse problema, Uncle Bob criou esse livro de Clean Code pensando em boas práticas da programação para que a gente possa evitar esse tipo de problema. Algumas dessas práticas seriam coisas como você ter cuidado na hora de nomear suas variáveis e métodos para que eles façam sentido. Ou seja, o nome nada de teste 1, teste 2, teste 3, eu sei que você já fez função com esse nome, eu já fiz, todos nós já fizemos. Mas você tem que dar nomes que expliquem perfeitamente o que aquela função faz. Se esse nome está muito grande ou está dizendo muitas coisas, a função cria um usuário, valida isso, valida aquilo e valida aquilo outro. Se esse nome está muito grande, provavelmente quer dizer que a sua função ela tem que ser quebrada em mais partes, a função tem que ser menor para ficar mais fácil de ser entendida. Entre outras muitas boas práticas, mas a discussão toda sobre o Clean Code é que algumas pessoas argumentaram que talvez ele tenha envelhecido mal ou que talvez não seja mais aplicável. Eu particularmente discordo muito dessa ideia, porque de fato o Clean Code te mostra práticas que no dia a dia, vivenciando o mundo como desenvolvedor, você vai perceber que vão te ajudar em algum momento ou teriam te ajudado se você tivesse adotado no momento anterior. Algumas das outras práticas que ele cita, que eu sou particularmente muito fã, é de testes. Ele fala que você tem que testar tudo. Você não vai testar, por exemplo, bibliotecas de terceiros, mas tudo que você puder testar para garantir que as coisas estão funcionando é uma boa prática, visto que, de fato, quando você for mexer lá, quando você for fazer um famoso refactor, para você não ficar inseguro se as coisas estão funcionando ou não, você tem testes. Então, quando você refatora um método que tem um teste, e o teste passa, você sabe que está tudo certo. Mas se você refatora o método e o teste quebra, alguma coisa errada você fez, então está na hora de dar uma olhada naquele refactor. Isso é uma coisa que eu vi no Twitter, na thread original, que o rapaz argumentava, você fala que tem que testar tudo sem dar grandes argumentos. Mas na verdade ele dá argumentos, né, durante o livro. Eu li esse livro recentemente, que há algumas semanas que eu terminei de ler, e ele fala sobre o porquê dos testes, o porquê do refactor, o porquê de tudo. É um livro bastante rico e bastante fácil de leitura. Não é um livro que vai te exigir muito conhecimento técnico para entender. Então o Clean Code se trata desses princípios de programação. Então, as pessoas que falam que isso não faz mais sentido ou que ele não argumenta direito, ou leram o livro errado, ou muito provavelmente são inexperientes. Isso, claro, minha opinião. Mas você pode ler o livro e tirar suas próprias conclusões. Eu ainda acho que, independente do que você chegue a pensar sobre o Clean Code, vale a pena você ler o livro por conta própria e tirar suas próprias conclusões. Lá ele fala sobre nomeação de classes, nomeação de métodos, nomeação de variáveis, fala sobre testes unitários, fala sobre como fazer um refactor decente, sobre usar e abusar de design patterns. Se você não sabe o que é isso, me conta aí nos comentários que eu pretendo fazer vídeos sobre design patterns. Mas tem até um shorts meu por aí falando sobre o Design Pattern Strategy. Então eu recomendo você dar uma olhadinha, talvez te ajude a entender um pouco do que é um Design Pattern. Mas voltando para o nosso tópico. Então o Clean Code é a respeito disso. Outras coisas legais que o Clean Code vai falar é sobre como você põe a cultura da sua equipe em relação ao Clean Code. Como assim a cultura da equipe em relação ao Clean Code? É muito comum gestores e outras pessoas acharem que não são da área técnica, que testes são perca de tempo, os testes unitários eu me refiro, que
você fazer refactor é perca de tempo, e isso é uma grande mentira. Aquelas horas que você vai perder refatorando um método que está muito complexo são dias que você vai recuperar lá na frente na hora de debugar. Então, no fim das contas, vale a pena fazer refactor, usar e abusar de design patterns e tentar manter bem coerente suas coisas. E ele também fala sobre os princípios bem clássicos do mundo da orientação a objetos. Quer dizer, são mais comuns na orientação a objetos, mas eles servem para qualquer tipo de paradigma de programação. E se você não sabe o que é paradigma, eu tenho um vídeo falando só sobre isso, onde eu digo o que é um paradigma. E falo de alguns dos mais famosinhos. Então dá uma olhada aí no meu canal que você vai poder ver o que é um paradigma. Mas ele fala sobre Dry, Keys, Solid, todas as boas práticas que o mundo da programação já conhece há algum tempo, unidas em um só livro, falando sobre o que é Clean Code, o seu código ser fácil de manter, fácil de entender, fácil de estender, inclusive, que tem até a ver com Solid, mas não é o caso a gente falar agora. Então a ideia é basicamente você deixar um código óbvio de entender. Você provavelmente até leu um livro, em algum momento, em que a forma que o autor escreve é tão complexa que você não consegue chegar à ideia central daquele parágrafo. Muito comum em literatura clássica, algumas pessoas acham isso. Então, a ideia do Clean Code é justamente isso, você deixar tudo tão óbvio, tão simples, que parece que você está lendo um gibi da Turma da Mônica. Tudo muito óbvio, tudo muito fácil de entender. Com nomes adequados, as coisas separadas nos lugares adequados, porque não adianta nada você fazer bons métodos nos lugares errados. Uma classe X, ela só tem que fazer aquela uma coisa e muito bem, se ela começar a ter muitas funções que não dizem respeito ao escopo que ela trabalha, vai ser difícil de debugar e vai ser um inferno na hora de estender. Então, o Clean Code é sobre tudo isso, sobre todas as práticas que a experiência do Uncle Bob, de muitos anos no mercado de TI, trouxe para ele. Óbvio, eu não sou o dono da razão, eu imagino que ele também não seja, eu não acho que exista o dono da razão. Você pode discordar, querer acrescentar ou até debater algumas dessas ideias, isso é ótimo, é produtivo e saudável. Mas você jogar no lixo o que alguém tão experiente fez nessa área, só porque você discorda de um ponto, ou sem se aprofundar no tema, é um pouco bobo e imaturo. Então eu sugiro que antes de você sair nas redes sociais esbravejando e alvejando esses autores, como o Bob, leia o livro, leia com calma, entenda o que ele quer dizer, olha para um código seu e pense, aqui eu poderia ter aplicado isso, ou não, se eu aplicasse isso ia ficar pior. Tenta entender o que aquelas palavras, o que aqueles termos querem dizer. E aí você vai emitir sua opinião muito mais embasada e de fato você vai ter como argumentar do que você concorda e discorda. E é isso, esse é um vídeo relativamente mais rápido, só para a gente falar sobre Clean Code, que houveram discussões recentemente. Espero que você tenha gostado, se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de compartilhar e dar like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, porque isso me ajuda muito a querer continuar. E me diz aí nos comentários que outro tipo de conteúdo você quer aqui, se quer alguma coisa hands-on, se você quer que eu explique algum daqueles terminhos que eu falei. E é isso. Valeu, falei, até!